Se você tem buscado uma resposta de Deus, então assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com você através do meu testemunho. Para quem me acompanha há bastante tempo, sabe da nossa saga aqui, minha e da minha família, de encontrar uma casa tranquila e de paz. Eu não vou me estender muito na história. Tem aqui playlists antigas onde eu conto toda a minha trajetória, os perrengues que a gente já passou nas casas e a questão da misofonia, que é o que me atrapalha nessa questão de casa, de barulho, de não ter paz dentro da minha própria casa. Esse vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu tenho postado aqui com conteúdo mais educativo, mais informativo, mas é um vídeo que não sai do âmbito aqui de alimentar, de nutrir o espírito, que vai alimentar a sua fé e vai glorificar o nome de Deus. Então eu peço que você assista até o final porque é uma história linda, onde Deus ele mostra como que as coisas acontecem, né, através da nossa vida de uma forma sobrenatural e a gente consegue ver as mãos de Deus em todas elas. Tudo começou quando a gente morava em Santo André, depois de umas 3 mudanças de casa aí que a gente fez, apartamento, casa e apartamento de novo. A gente sempre teve problema com vizinho, né, de parede com parede, barulho, enfim. Isso tira muito a nossa paz, tirava muito a nossa paz, aí mofo, várias coisas. E eu sou do interior de São Paulo, não é uma cidade assim, aquele interior, aquela cidade, sabe, gostosa, uma cidade que era pacata, uma cidade pequena que não tem nada, mas é interior, então é mais tranquilo. E o Bruno, meu marido, para quem não conhece, ele é do ABC Paulista, então ele tá acostumado com mais movimento, com essas facilidades. E quando eu me mudei para Santo André, eu também acabei me adaptando um pouco mais a essas facilidades, né? Eu só não estava feliz tendo aquela qualidade de vida no sentido de não ter natureza, sabe? Não ter mais aquele contato com a natureza, de ter uma tranquilidade, é trânsito, e você abre a janela só vê prédios. E eu lembro que eu abri a janela e a minha oração assim era: Senhor, eu quero uma casa onde eu abro a minha janela e veja montanhas, vales, árvores, veja o céu, porque isso era algo assim, é algo essencial para mim, vital. Então essa era meio que a minha esperança de encontrar uma casa no interior que fosse assim. E aí a gente começou a buscar algumas cidades que não fossem tão longe da nossa família, porque a minha família é de Campo Limpo Paulista e a do Bruno lá de São Paulo. E então não podia ser muito longe de nenhuma das duas cidades, mas teria que ser interior, mas um interior um pouco mais assim, sabe, evoluído. E aí a gente começou nossas buscas. A gente foi visitar Valinhos, a gente tava quase indo pra Americana, acho que é, né? Americana sem S. A gente chegou em Atibaia eu já conhecia porque é perto de Campo Limpo Paulista e eu visitava quando eu era criança, então eu já sou familiarizada. E é uma cidade muito gostosa, porém não tem lazer, sabe? Não tem shopping, não tem... É uma cidade assim mais tranquila para você viver, mas tem alguns poréns ali que tava dificultando. Mas até então a gente tinha decidido por Atibaia, estávamos orando, procurando casas, a gente não encontrava casa de jeito nenhum. As casas que a gente achava ou eram muito acima do que a gente estava procurando, né, o aluguel, ou a casa não era boa, não tinha a quantidade de quartos necessários pra gente, enfim, não tava indo, não tava rolando. Era a minha vontade Atibaia, porque é do ladinho ali de Campo Limpo, então estaria mais perto da minha família, é fácil pra gente ir pra São Paulo, então assim, tava tudo indo, sabe? Mas tinha, por outro lado, nessa questão do lazer, a gente com uma filha pequena, de 3 anos, que precisa de lazer, a gente não tinha muito ali o que fazer, a gente ia ter que ir para Campinas, para Bragança, para cidades vizinhas. Então a gente estava meio assim, mas não estava indo. Até que aí que começa a agir de Deus. Em uma dessas nossas buscas, nas nossas conversas em família, o meu cunhado ele chegou a comentar que uma cidade que era mais ou menos o que a gente estava procurando e que era bem legal era São José dos Campos.
A gente foi pesquisar São José dos Campos e no YouTube eu vi um vídeo onde o cara falava que São José era uma cidade muito legal, a infraestrutura muito boa, tinha muita natureza, eu gostei bastante quando eu vi, mas ele falou que para quem gosta de tranquilidade, para idosos, por exemplo, que gosta de tranquilidade, sabe, uma coisa mais tranquila, não era uma boa ideia, porque São José era muito agitado. E quando ele falou isso, São José é agitado, então a gente descartou na hora, não quisemos mais. E aí deixamos pra lá. Só que determinado dia, nessa busca, eu lembro que o Bruno ele tava trabalhando e ele tava pesquisando algumas casas. E ele disse que deu meio que um clique nele, ele se lembrou de São José e ele colocou no Maps lá, São José dos Campos, e caiu exatamente no bairro que nós estamos morando hoje. E aí ele foi ver, ele viu que tinha uma avenida que era tudo perto, era bem aquilo que a gente estava buscando, queria. E aqui do lado tem uma fazenda, então tem aqueles vales assim, tem uma praça enorme, né, com um parque, então tem bastante natureza e isso chamou bastante atenção. E aí ele até achou uma casa, ele foi ver os valores das casas, estava bem assim, num valor bem mais acessível, que era o que a gente estava buscando, né, dentro do nosso objetivo. E aí ele me chamou para dar uma olhada. E aí ele falou, Aqui, legal tal, São José dos Campos. eu falei, não, mas peraí, a gente tinha visto São José dos Campos há umas 2 horas praticamente, tanto de São Paulo quanto de Campo Limpo, né? Vai ficar muito longe. Porque na minha cabeça, 2 horas a gente viajando direto para visitar a nossa família é muito tempo no carro. E aí eu não quis, eu me fechei, eu comecei a bater o pé, eu falei, Não quero, não estava em Atibaia e a Atibaia já estava decidida, agora a gente vai procurar em Atibaia. mas eu fiquei incomodada, sabe? E aí eu saí de lá, deixei ele lá, fui pra sala, mas eu fiquei incomodada. E aí aquele incômodo me fez ter um movimento de orar. Então eu orei, coloquei diante de Deus, eu falei, Deus, eu não quero São José dos Campos, é muito longe. Pode ser muito legal, mas é longe. 2 horas é muito tempo, é inviável. Então a gente vai ter que visitar a nossa família muito menos. Então eu não quero. Mas eu sei que o meu marido é o cabeça do lar. Eu sei que ele é o sacerdote. E que talvez o Senhor esteja falando com ele primeiro, ao invés de falar comigo. Talvez seja o Senhor que esteja colocando isso no coração dele e direcionando ele. Então, se for o Senhor, acalma o meu coração, muda o meu coração, quebranta o meu coração. Eu fui dar uma olhada sozinha ali, por conta própria. Fui dar uma olhada em São José dos Campos. E eu fui vendo, e conforme eu fui olhando pelo Maps, eu gostei. Comecei a pesquisar umas casas e aquilo foi, sabe, me dando... Gente, foi instantâneo. Eu tava, assim, totalmente contrariada e fiz essa oração, de repente... Eu tava amando São José dos Campos, eu esqueci Atibaia. Eu falei assim, não, agora eu quero São José dos Campos. Até esqueci tudo, as minhas objeções. E aí, de repente, aquela chavinha virou. E a gente começou a procurar por São José dos Campos. Só que, claro, depois eu fui orar, né? Fui buscar na palavra. Mas agora que o negócio começa a ficar sobrenatural. E eu vou contar em detalhes pra você, porque... tem que ser em detalhes, para que vocês vejam que não foram as nossas mãos, não foi a nossa razão, foi tudo o agir de Deus. A gente só estava sensível à voz dele e por isso a gente tomou uma decisão debaixo da palavra dele. Depois disso, aliás, eu acho que foi antes de ele olhar, eu não lembro se foi antes ou depois, mas eu acho que foi antes do Bruno olhar lá no Maps São José dos Campos, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente estava em Campo Limpo Paulista, Jarinu e Atibaia. De Atibaia vem pra cá São José dos Campos, tal. Mais distante, né? Tem umas cidades antes, mas é caminho. E eu sonhei que a gente estava no carro na estrada, acho que é na rodovia Dom Pedro. A gente estava indo pra Atibaia, como se a gente estivesse indo pra Atibaia. E tinha várias pessoas no carro. Assim, eu me via de fora, era como se eu só assistisse essa cena, mas eu sabia que eu tava dentro do carro. E uma voz, que eu não via a pessoa falando, eu só ouvia a voz e acompanhava a cena, ela dizia assim, olha, ali, e quando eu olhava, quando vinha, como se fosse a câmera dando close, era uma rua, mas era uma subida, mas uma subida assim, muito íngreme, eu acho que é a palavra, sabe, muito inclinada assim, grande,
e do lado tinha muito verde, muita natureza, aquilo me chamava muita atenção. E aí ela falava assim: eu tô editando o vídeo aqui e eu esqueci de falar o detalhe, assim, exatamente como foi no sonho. Eu lembrei agora, conforme eu tava assistindo. A voz que eu ouvi, ela dizia assim: olha, Atibaia é bom, mas ali também é lindo. E a gente continuava seguindo viagem rumo a Atibaia. E esse sonho me chamou bastante atenção, porque foi muito específico e foi assim, algo que ficou na minha mente, sabe? Eu fiquei repassando e tentando entender como um enigma. E aí eu acho que foi isso mesmo. Aí que o Bruno foi, depois, não sei se foi dias, não sei quanto tempo foi, mas aí que o Bruno colocou lá no Maps, aí eu fiz oração, tudo mais, me aquietei, e aí eu lembrei do sonho. E aí quando eu lembrei do sonho, eu fui lá no Maps, eu falei assim: peraí, deixa eu ver uma coisa, porque eu sou cheia assim dessa de enigmas, de desvendar enigmas com Deus. E aí eu fiquei pensando no sonho, liguei a São José, eu sabia que São José era mais ou menos na rota para o Rio de Janeiro, mas eu não tinha certeza, porque tem as placas, né? São José, Rio e tal. E eu falei: deixa eu ver aqui no Maps. Eu coloquei no Maps, como se a gente saísse de Atibaia para o Rio de Janeiro, e eu vi que para ir para o Rio de Janeiro, né? Tipo, a gente pega lá Dom Pedro, e para ir para o Rio de Janeiro a gente passa aqui por São José, é caminho. Então assim, é como se aqui São Paulo, Atibaia, São José, Rio de Janeiro, mais ou menos assim, né? É rota, é caminho. Tanto é que a gente foi, no começo desse ano, a gente foi pro Rio de Janeiro de carro, né? Então eu já conheço a estrada, já conheço o caminho. E aí aquilo ficou assim muito forte em mim. Eu falei: caramba, não é possível um negócio desse. Aí foi confirmando, sabe? Foi testificando no meu coração que realmente era essa decisão que a gente tinha que tomar, São José dos Campos. Tanto é que quando a gente veio para São José para conhecer, eu fiquei procurando no caminho, né, essa rua que eu vi. Até hoje eu não achei, mas acredito que essa rua era uma rua simbólica, né? Não é uma rua que existe, mas era uma rua simbólica. Se eu encontrar, eu trago aqui pra vocês, mas até hoje eu não encontrei. Mas aí eu pedi pra Deus uma palavra sobre a gente morar em São José dos Campos, se era isso mesmo, se ele estava confirmando. E a palavra que Deus me deu foi Josué 3, veio na minha mente, Josué 3. Eu já tô cansada de ler essa palavra. No meu tempo de espera, eu li tanto essa palavra, eu fiz tanta campanha baseada nessa palavra, que é, olha só, presta atenção, é a travessia do povo lá de Israel, do deserto, saindo do deserto para a terra prometida. Então é Deus guiando o povo saindo do deserto para a terra prometida. Então aí tudo já começou a fazer sentido, porque qual que era o nosso deserto? A gente estava ali numa cidade que não estava sendo legal pra gente. Pelo menos para mim estava assim terrível, né? O Bruno ainda suporta, porque estava ali perto da realidade dele, mas para mim estava muito difícil. E aí a gente ia sair do deserto para a nossa terra prometida, a terra que Deus estava guiando a gente, até onde a gente ia prosperar, onde a gente ia frutificar. Então tudo começou a fazer sentido, só aí já mata, né, a charada. Mas eu fui lendo mais a fundo, aí eu vou ler aqui, vocês leiam comigo, porque é para que vocês entendam, vai fazer muito sentido. Eu vou lendo aqui no notebook, vocês acompanham aí na tela. Josué capítulo 3, ó, presta atenção. E Josué se levantou de manhã cedo, presta atenção nesse detalhe. E eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessarem. Aqui foi meio que uma profecia, porque o que a gente fez? A gente encontrou de primeira essa casa que a gente tá aqui hoje, a gente encontrou, foi a primeira casa que a gente achou, foi a casa que a gente ficou. A gente viu outras casas, mas a gente ficou com essa casa. E como foi tudo muito rápido, aí era durante a semana, o Bruno ia trabalhar, então o que a gente fez? A gente teve que sair à noite, tipo assim, acho que era meia-noite, 11 horas, a gente saiu de Santo André pra vir pra São José dos Campos. A gente dormiu em um hotel para poder visitar a casa de manhã, porque tinha pessoas interessadas, tal, então a gente tinha que fazer esse processo muito rápido. Foi exatamente isso que aconteceu. Josué se levantou de manhã cedo e eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessarem. Então, antes da gente
decidi morar aqui, a gente foi espiar a terra. A gente foi ali dar uma sondada, né? Aí esse versículo aqui, o versículo 3, ele me chamou muita atenção. E eles ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor, vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas, carregando-a, então saireis do vosso lugar e a seguireis. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aí o que eu entendi? Aí aqui Deus me deu uma direção. No caminho, no mapa, quando eu coloquei no mapa, vocês vão entender que eu vou falar agora, tá? Mas, porque primeiro eu preciso falar da palavra. Eu vi um lugar no mapa que eu senti de que quando a gente passasse ali, era pra eu orar. E orar, consagrando, santificando essa nova caminhada e tudo mais. Foi isso, então me chamou muita atenção. Então, através dessa palavra, Deus também me deu um direcionamento. E agora vamos para a parte mais sobrenatural e incrível. No versículo 16 diz assim, é uma continuação do versículo 15, que as águas que desciam de cima permaneceram e se ergueram em um amontoado muito distante da cidade de Adã, que está ao lado de Sartã, e as que desciam em direção ao mar da planície, que é um mar de sal, falharam e foram separadas. E o povo atravessou direto em direção a Jericó. E aí eu, que sou muito assim do enigma, fiz o quê? Coloquei no Google Maps, eu coloquei no Google essa cidade, Adã. Todos os nomes que tinha aqui eu fui colocando, Adã, Sartã, Jericó, fui colocando, pra ver se tinha alguma coisa ali que encaixava. Essa é uma coisa de doido, mas é o jeito que eu falo com Deus, Deus fala comigo. Quando eu coloquei Adã, olha o que apareceu. Uma cidade situada no Vale do Jordão, agora conhecida por Tel El, situada a cerca de 1,6 km da margem oriental do Jordão, perto da junção com Jaboque. Quando eu vi Jaboque, aí eu pesquisei também esses nomes, Vale do Jordão, esse nome aqui que eu não sei falar, e pesquisei Jaboque. Quando eu pesquisei Jaboque, apareceu aqui, ó, Sítio Terra Prometida. Isso me chamou a atenção, eu falei, nossa, que engraçado, Sítio Terra Prometida, exatamente o que fala de Josué 3, da travessia. E aí já me acendeu um alerta. E eu fui dando uma olhada aqui na região, aí eu encontrei Sítio Vale de Jaboque. Sítio Vale do Jaboque e Sítio Terra Prometida. Agora o mais incrível, sabe onde eles ficam? Em Jacareí. Sabe onde é Jacareí? É uma cidade antes de São José dos Campos. Uma cidade antes de São José dos Campos. E aí vocês lembram que aqui tá falando, ó, uma cidade situada no Vale do Jordão, agora conhecida por Telã, situada a cerca de 1 km da margem oriental do Jordão, perto da junção com o Jaboque. Em outras palavras, aqui, essa região, esse sítio Terra Prometida e o Vale do Jaboque, é tudo caminho aqui, indo para São José dos Campos. Não caminho, né? Mas é tudo nos arredores. Mas aqui já matou pra mim a charada, sabe? Já passou a fazer sentido. Aí aqui, pra vocês verem, vindo do sonho, né? Pra vocês lembrarem do sonho. Lembram do sonho? Ó, aqui é Atibaia. Aqui é esses sítios que eu falei. E aqui, voltando mais pra cima, é São José dos Campos e depois o Rio de Janeiro lá pra frente, lá pra cima. Então tá tudo aqui interligado, tudo no caminho. Agora eu vou falar a parte pra vocês que foi da direção que Deus me deu. O que me chamou a atenção aqui foi esse aglomerado aqui de ruas, sabe? Me chamou a atenção que ele é aqui saindo desse sítio Vale do Jaboque, tem isso aqui, aí aqui sobe, aqui ó, rodovia Dom Pedro I, lá de Atibaia. E aqui um ponto importante que eu não observei, ó, essa parte aqui, ó, a rodovia Dom Pedro tem a ver com o meu sonho no carro. Quando a gente tava indo na Dom Pedro pra Atibaia, e a voz falou, Atibaia é lindo, Atibaia é bom, mas ali é lindo, que era uma rua muito, assim, que subia, assim, e parecia não ter fim. E aí, ó, a rodovia Dom Pedro faz a ligação do Vale do Paraíba, que São José dos Campos tá aqui no Vale do Paraíba,
e a região metropolitana de Campinas, que é antes de Atibaia. Partindo da rodovia Henrique Heroles, em Jacareí, que é essa região daquele aglomerado ali, que eu falei da rodovia Dom Pedro, cruzando com as rodovias Carvalho Pinto e com a rodovia Presidente Dutra, que a Dutra é a que vai para o Rio de Janeiro. Ainda na altura de Jacareí, com a rodovia Fernão Dias, nas imediações de Atibaia. Seu traçado foi estudado para fazer a ligação mais curta entre as rodovias Anhanguera e Dutra, sem passar por nenhum município da região metropolitana de São Paulo. E aqui subindo é o caminho para São José dos Campos. E aí um pouco mais para cima tem essa parte aqui, que daí é onde a gente passa, né? Aqui, ó, vem daqui e passa por essa região aqui. Então aqui, ó, é esse aglomerado de Chácara Reunidas, Igarapés, que engraçado que a rua que a gente morava em Santo André chamava Igarapés. Gente, é muito engraçado, muita coincidência. E aqui é a parte onde a gente passa, que vai daí, né, lá para São José dos Campos. E foi assim que a gente entendeu a confirmação de Deus de que São José dos Campos era a cidade escolhida. E hoje, estando aqui, eu posso falar para vocês com certeza que a gente não se arrepende nem por um momento. A casa em si, por mais que a gente tenha problemas, porque é uma casa geminada e a gente não imaginava que casa geminada era pior que apartamento. Nessa questão de barulho, assim, sabe? Difícil. Mas, apesar dos pesares, a gente está numa região muito boa. E eu vou mostrar algumas imagens para vocês dessa região, que é onde eu sempre posto lá no Instagram, que é onde meu porto seguro, onde eu encontro a minha paz. Quando eu tô, sabe, sobrecarregada, eu vou para lá e eu tenho aquela visão, aquela paisagem, e é o que me recursa, sabe? O que promove o meu bem-estar. Então a gente não se arrepende nem um pouco, e agora 2 horas de viagem pra gente ficou pouco, porque a gente já acostumou. No caminho eu vou ouvindo audiobook, a Lana vai ouvindo música e cantando, o Bruno vai dirigindo concentrado, e tá tudo certo, a gente já acostumou, a gente vai e volta, e vai de novo e volta, mas a gente tá numa região maravilhosa, é perto do litoral norte, é perto de Campos do Jordão, é perto de Minas, é perto de tudo. Tudo. A gente foi bem estratégico também, né? A gente olhou todas essas questões. Ó, essa daqui é a traça que eu falei pra vocês, que é perto de casa. E aqui a vista. Eu lembro que eu falava pro Bruno, meu sonho é abrir a janela e ter essa visão aqui, ó. Montanhas, vales. Essa não é a vista da minha casa, por enquanto. Mas é um lugar onde eu posso vir e contemplar essa visão maravilhosa. Mas assim, o que eu queria falar pra vocês é que muitas vezes a gente deixa de viver coisas sobrenaturais com Deus porque a gente fica muito no racional, muito no mundo físico, e a gente não se conecta com Deus, não dá espaço para que Ele haja, para que Ele manifeste, né, os milagres dele através da nossa vida. E eu vejo muitas pessoas ficam impactadas com a minha história, com a minha vida, falam, nossa Mari, como você é espiritual, como você é isso, como você é uma mulher de fé. E falam das coisas, assim, você é uma inspiração, e falam das coisas que acontecem na minha vida como se fosse, assim, algo assim, meu Deus, eu sou uma sortuda, eu sou abençoada, eu sou escolhida do Senhor. Mas, gente, eu tenho uma vida de acordo com a palavra de Deus. Eu busco viver uma vida, né? Eu erro, mas eu busco viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E eu tenho muito forte a minha conexão com Deus. Então, eu tenho esse olhar mais amplo, essa visão mais de águia, né? Eu não olho só para o que está acontecendo no mundo natural ou só no espiritual. Eu analiso as coisas. Peraí, isso aqui é natural ou isso aqui é espiritual? Ou é o espiritual agindo no natural? O que está acontecendo aqui? Aí eu vou na palavra, que é o meu filtro. Eu uso a emoção, eu uso a razão, a intuição, que na verdade é o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos direcionando, nos impulsionando, nos movendo para alguma direção.
Então eu estou atenta ao que Deus me mostra, para estar sempre no centro da vontade dele. Estar sempre no centro da vontade de Deus não é um lugar fixo, é um lugar que você se move. Você tá aqui porque Deus mandou você ficar aqui, mas se Deus falar para você dar um passo para a direita, você vai dar um passo para a direita. Você está saindo desse lugar físico, mas no mundo espiritual você está no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus, ele vai te acompanhando, entendeu? É mais ou menos assim. E às vezes a gente acha que o centro da vontade de Deus é um lugar estático, que não, Deus mandou ficar aqui, então é aqui para a vida inteira e não vou agir, não vou fazer, agora é só oração e esperar que Deus faça as coisas. Não, você precisa se mover. Eu falo muito que esperar em Deus não é ficar parado. Esperar é você esperar para tomar uma decisão, mas você se movimenta em direção àquilo que você acredita. Então você acredita que Deus está te direcionando para tal caminho, você se move em direção a esse caminho e no caminho Deus vai confirmando seus passos, Deus vai te dando as orientações e vai te guiando. Mas se você estiver parado, é igual o GPS. O GPS, com o carro parado, não vai funcionar, vai ficar falando a mesma coisa ali. Aliás, nem vai ficar falando, né? Vai ficar parado ali, não vai funcionar. O carro precisa ir se movendo na direção que tá ali, que ele colocou no caminho do GPS, e conforme ele se move, o GPS vai dando as instruções para você chegar no seu destino final. É assim com Deus também. A gente precisa entender isso. Então, se você acha que a minha história é inspiradora, se você me admira pela minha história de vida, pela minha fé, pelos meus testemunhos, você também tem acesso a esse mesmo Deus que eu tenho. E você também pode viver coisas maiores ainda dessas que eu vivi, que eu vivo. Porque você tem acesso a Deus, o mesmo acesso que eu tenho, você tem. É só você buscar, é só você ter a palavra de Deus como base. É só você ter um coração puro e sincero diante do Senhor e cuidar das suas palavras. Aliás, esse é um ponto que eu tenho buscado, porque a questão das palavras para mim é muito desafiador. Eu falo muitas coisas assim que às vezes amaldiçoam a minha própria vida, dos outros, na raiva, sabe? Então eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras, porque a Bíblia fala muito dessa questão das nossas palavras. Então tenha um coração puro, tenha relacionamento diário com Deus, esteja atento à voz de Deus, se afaste do pecado, se afaste de tudo que é ruim. Não significa que você nunca vai pecar, que você vai ser santo, mas você vai tentar, você vai se esforçar para que você nem chegue perto. Se acontecer, aconteceu, mas você segue seu caminho, não desiste, continua caminhando. E aí quando você passar a nutrir isso ser algo constante na sua vida, relacionamento com Deus, coração puro e sincero, palavras que profetizam bênçãos, que abençoam, que trazem vida para as pessoas, aí sim você vai começar a viver milagres e coisas sobrenaturais, não para sua glória, mas para a glória de Deus, para que as pessoas vejam Deus através de você, para que você leve Jesus para as pessoas e as pessoas para Jesus. Eu resolvi gravar o vídeo na hora do almoço, porque eu sabia que hora do almoço as pessoas vão o quê? Pedreiros, almoçar. Aí na hora que eu começo, tava quieto até agora, na hora que eu começo a gravar o vídeo, e depois as pessoas acham que tudo é normal, não tem nada espiritual, o negócio sai... Nunca acontece, o negócio sai assim da normalidade. Aí as pessoas acham, não, é coincidência. É por isso que a vida de muita gente tá travada, porque é tudo normal, tudo coincidência. Vigia, irmão, vigia.